Livro Divinos Rivais de Rebecca Ross. Leitura da Isma Vaz para Clube do Livro. Capítulo 8. Um sanduíche com uma alma antiga. Roman Keat estava atrasado. Nos 3 meses em que Iris trabalhava na Gazeta, ele não se atrasara nenhuma vez. Ela de repente sentiu curiosidade quanto ao porquê. Iris se demorou no preparo de uma xícara de chá no aparador, esperando que Roman chegasse a qualquer instante. Como ele não apareceu, ela voltou ao cubículo, passando pelo de Roman no caminho. Parou ali tempo suficiente para mexer no porta-lápis, no pequeno globo terrestre, nos 3 dicionários e nas 2 enciclopédias na mesa dele, sabendo que isso o incomodaria. Ela voltou à própria mesa. Ao seu redor, a Gazeta ganhava vida. Luminárias piscavam, cigarros queimavam, chá era servido, telefones eram atendidos, papel era amassado e máquinas de escrever estalavam. Parecia que seria um bom dia. Amei seu cabelo, Winnon, elogiou Sarah parando diante da mesa de Iris. Você deveria usar esse penteado com mais frequência. Ah, tímida, Iris tocou os cachos soltos em seus ombros. Obrigada, Prindle. Kit avisou se está doente? Não, respondeu Sarah, mas acabei de receber essa notinha que o Sr. Kit gostaria de publicar no jornal de manhã, com bastante destaque na coluna de anúncios. Ela entregou para Iris uma folha com um recado. O Sr. Kit? Perguntou Iris. O pai de Roman. Ah, espera aí, disse Sarah. Espero que não se chateie, Winnon, acrescentou se aproximando. Juro que não sabia que ele estava cortejando alguém. Iris tentou sorrir, mas a expressão não chegou aos olhos. Por que isso me chatearia, Prindle? Sempre achei que vocês dois fariam um par muito vistoso. Alguns dos redatores, mas não eu, é claro, apostaram que vocês acabariam juntos. Eu e Kit? Sarah confirmou com a cabeça, mordendo o lábio como se temesse a reação de Iris. Não seja boba, disse Iris com uma risada hesitante, e sentiu o rosto arder de repente. Kit e eu somos como fogo e gelo. Acho que acabaríamos nos matando se ficássemos tempo demais no mesmo ambiente. Além do mais, ele nunca me olhou desse jeito, sabe? Pelos deuses, Iris, calha a boca, pensou, percebendo que estava tagarelando. Como assim, Winnow? Uma vez eu vi... O que Sarah estava prestes a revelar foi interrompido por Zeb, que a chamou com um grito. Ela olhou para a amiga com preocupação antes de se afastar às pressas. Iris se afundou na cadeira e leu. Abre aspas. O senhor e a senhora Ronald M. Keat anunciam com deleite o noivado de seu filho Roman C. Keat e da senhora Eleanor A. Little, filha mais nova do Dr. Herman O. Little e da senhora Thomas L. Little. O casamento ocorrerá dentro de 1 mês na venerável Catedral Alva, no centro de Owath. Mais detalhes e uma fotografia em breve. Fecha aspas. Iris cobriu a boca e demorou para se lembrar de que estava de batom. Ela limpou a mancha vermelha da mão e soltou o recado como se tivesse queimado. Então Roman caprichoso Kit estava noivo. Tudo bem, todo dia alguém noivava. Iris não dava bola para o que ele fazia da vida. Talvez Roman tivesse ficado acordado até tarde com a noiva e ela o tivesse atrasado. Assim que Iris imaginou isso, recuou com uma careta e voltou à máquina de escrever. Menos de 5 minutos depois, Roman chegou à redação. Estava impecável como sempre, de camisa recém-engomada, suspensórios de couro e calça preta sem o menor fiapinho solto no tecido bem passado. O cabelo escuro estava penteado para trás, mas o seu rosto parecia pálido. Iris, por trás dos cílios, o observou soltar a pasta, com um baque pesado no cubículo. Ela esperou que Roman notasse a desordem na mesa, que franzisse a testa e a olhasse com irritação, porque ela era a única que tirava tempo para irritá-lo assim. Ela esperou, mas Roman não reagiu. Ele encarava a mesa com a expressão paralisada. Não havia a menor luz em seu olhar, e Iris soube que havia algo de errado. Mesmo arrumado impecavelmente e atrasado em poucos minutos, algo o incomodava. Ele andou até o aparador, pegou um dos bules, tinha sempre uns 5 no mínimo com chá, e serviu a maior xícara que encontrou, que levou de volta à mesa. Quando se sentou, ela não o viu mais, e apesar da redação estar zumbido de ruídos, Iris sabia que Roman Keat estava sentado, parado, olhando à toa para a máquina, como se todas as palavras tivessem escapado dele.
Ela datilografou a pilha de notas e classificados e, ao meio-dia, deixou tudo no canto da mesa de Zeb. Em seguida, pegou a bolsa e parou à mesa de Roman. Iris reparou em duas coisas. Primeiro, o papel na máquina de escrever estava deprimidamente vazio, apesar das anotações que ele fizera à mão se espalharem pela mesa. Segundo, ele tomava um gole de chá e olhava com raiva para a folha de papel em branco, como se ela o tivesse derrotado. Parabéns, Kit, disse Iris. Roman se sobressaltou. Ele cuspiu o chá, engasgando, e finalmente cortou o ar com seus olhos azuis, perfurando-a com um brilho furioso. Ela viu a raiva evaporar no choque. Ele percorreu com o olhar o cabelo comprido e solto de Iris, o corpo dela, apesar das roupas velhas de sempre, e voltou até a sua boca pintada de vermelho cereja. Winnow, falou cauteloso, por que os parabéns? Pelo noivado, Kit. Ele fez uma careta como se estivesse cutucado um machucado. Como soube? Seu pai pediu um anúncio no jornal para amanhã, explicou ela, com um destaque. Roman desviou o rosto, voltando a encarar a folha em branco. Maravilha, disse sarcástico. Mal posso esperar. Não era a reação que ela tinha previsto, o que apenas intensificou a sua curiosidade. Precisa de ajuda com o artigo sobre os soldados desaparecidos? Perguntou espontânea. Porque eu posso ajudar. Como? Retrucou ele desconfiado. Meu irmão desapareceu na guerra. Roman piscou, como se não acreditasse nas palavras que saíram da boca de Iris. Ela também mal acreditava. Imaginou que fosse se arrepender imediatamente de ter contado algo tão íntimo, mas o que sentiu foi o oposto. Era um alívio finalmente dar voz às palavras que a seguiam como uma sombra constante. Eu sei que você odeia sanduíches, acrescentou, ajeitando um cacho atrás da orelha, mas eu vou comprar 2 na Delicatessen e comer no banco do parque. Se você quiser a minha ajuda, pode me encontrar lá. Tentarei resistir ao impulso de comer o segundo sanduíche, para o caso de você decidir aparecer, mas eu não prometo nada. Ela começou a seguir para a porta antes que a frase acabasse de sair da boca. Parecia que um carvão queimava em seu peito enquanto esperava o elevador. Lento como uma lesma. Estava praticamente morrendo de vergonha até sentir o movimento de ar em seu cotovelo. Iris soube que era Roman sem nem olhar. Ela reconheceu sua água de colônia, uma mistura inebriante de especiarias e sempre viva. Eu não odeio sanduíches, contestou ele, soando mais normal. Mas não gosto deles, declarou Iris. Simplesmente não tenho tempo para eles. São uma distração e distrações podem ser perigosas. As portas do elevador se abriram, Iris entrou e se virou para ele. Um sorriso surgiu em seu rosto. Fiquei sabendo, Kit. Sanduíches são um problemão hoje em dia. Ela de repente não soube mais sobre o que estavam discutindo, se era mesmo sobre sanduíches ou se era sobre ela, sobre como ele a via, sobre aquele momento incerto que compartilhavam. Roman hesitou tanto que o sorriso de Iris murchou. A atenção voltou à postura dela. Você é uma boba, Iris, ralhou mentalmente. Ele está noivo, está apaixonado por alguém, não quer almoçar com você, quer apenas a sua ajuda com o artigo. Por sinal, por que, pelo amor de todos os deuses, você vai ajudá-lo? Ela voltou a atenção aos botões e apertou repetidamente o térreo, torcendo para o elevador se apressar para carregá-la. Roman entrou logo antes das portas se fecharem. Achei que você tivesse dito que os picles dessa loja eram ótimos, disse Roman 20 minutos depois. Ele estava sentado ao lado dela no banco do parque, desembrulhando o sanduíche. Um picles fino e triste saía do pão. Não, é da outra loja, corrigiu Iris. Lá tudo é do melhor, mas eles não abrem no dia de Mir. Pensar nos deuses e nos dias da semana fez com que Iris se lembrasse da carta escondida em sua bolsa, apoiada no banco entre ela e Roman. Ela tinha se chocado ao acordar e ver o que tinha recebido. Uma pilha de papel, preenchida com um mito que tinha fome de aprender. Um mito que mencionava Eithras. Ela se perguntou quem seria seu correspondente, que idade tinha, que gênero tinha, de que tempo vinha. Roman tirou o picles e mordeu o sanduíche. Então? Perguntou Iris. Então o quê? O sanduíche é do seu agrado? É bom, disse Roman com outra mordida. Seria melhor se aquele picles deprimente não tivesse deixado o pão meio murcho. É um elogio e tanto vindo de você. O que exatamente isso quer dizer, Winnow? Retrucou ele seco.
que você sabe exatamente o que quer, o que não é ruim, Kit. Eles continuaram a comer e o silêncio desajeitado entre os dois se estendeu. Iris estava começando a se arrepender do convite, até Roman quebrar a tensão com uma confissão chocante. Tudo bem, disse em um suspiro. Eu gostaria de me desculpar por algo que falei há alguns meses. Quando você chegou à redação, permiti que meu preconceito me atrapalhasse e acreditei que por não ter concluído os estudos você não seria uma concorrente digna. Roman parou e abriu o sanduíche, arrumando a posição do tomate e do queijo e jogando fora a rodela de cebola roxa. Iris o observou com leve fascínio. Perdão por fazer tais suposições, continuou ele. Foi um erro meu. Ela nem sabia o que responder. Nunca imaginara que Roman, condescendente Kit, fosse se desculpar um dia. Por outro lado, também nunca imaginara que estaria sentado no parque com ele comendo sanduíches. O Winnow? Chamou Roman com um olhar de relance. Por algum motivo estranho, ele soava nervoso. Você estava tentando me fazer desistir? De início, sim, confessou ele, espanando farelos imaginários do colo. Mas quando você conseguiu a primeira pauta e li o seu artigo, percebi que era muito mais do que eu imaginava, que minha mente era muito fechada e que você merecia a promoção se a conquistasse. Quantos anos você tem, Kit? Quantos anos eu pareço ter? Ela analisou o rosto do rapaz, a leve barba por fazer no queixo. Sentada tão perto dele, via as falhas na aparência perfeita. Ele não tinha parado a barba pela manhã. Iris imaginava que tivesse perdido a hora, e ela seguiu com o olhar para o cabelo castanho chamativo. Era grosso e ondulado. Dava para ver que ele tinha pulado da cama e corrido para o trabalho, o que a fez imaginá-lo na cama e por que estava pensando naquilo. O silêncio dela estava longo demais. Roman encontrou seu olhar e Iris desviou o rosto, incapaz de sustentá-lo. Você tem 19 anos, adivinhou ela, mas tem uma alma antiga, não tem? Ele apenas riu. Eu vou entender isso como um sim, afirmou Iris, e resistiu à tentação de rir com ele. Era óbvio que ele teria uma risada daquelas, do tipo que era impossível não sentir no peito. Então acrescentou. Me conte sobre ela. Quem? Minha musa? Sua noiva, Eleanor A. Little, disse Iris, apesar de estar intrigada para saber o que exatamente o inspirava. A não ser que ela seja sua musa. Se for o caso, que tremendo romantismo. Roman se calou e largou o sanduíche pela metade no colo. Não é, não. Eu a encontrei apenas uma vez. Trocamos palavras educadas e nos sentamos frente a frente em um jantar com nossas famílias. Você não a ama? Ele olhou para o horizonte. Iris achou que Roman não responderia, até lhe perguntar. É possível amar uma desconhecida? Com o tempo, talvez, disse Iris, sem saber por que lhe dava esperança. Por que vai se casar com ela se não é por amor? É pelo bem de nossas famílias, respondeu com um tom frio. Agora você generosamente ofereceu ajuda com meu artigo. Que tipo de auxílio gostaria de fornecer, Winnow? Iris deixou o sanduíche de lado. Posso ver suas anotações até o momento? Pediu. Roman hesitou. Deixe para lá, disse ela, abanando a mão. Foi grosseria pedir. Eu também nunca mostraria minhas anotações. Sem dizer nada, Roman tirou o bloco de notas da pasta e o entregou a ela. Iris começou a folhear. Roman era metódico e organizado. Tinha vários fatos, números e datas. Ela leu algumas frases do primeiro rascunho e provavelmente fez uma expressão pesarosa, porque Roman se remexeu. O que foi? Perguntou. O que eu fiz de errado? Iris fechou o bloco. Você ainda não fez nada de errado. As anotações são precisas, Winnow. Perguntei aos pais sobre a filha desaparecida. Essas são as respostas transcritas. Estou tentando expressá-las no meu texto. Sim, mas falta sentimento, falta emoção, Kit, retrucou Iris. Você perguntou aos pais quando foi a última vez que tiveram notícias da filha. Quantos anos ela tem? Por que ela quis lutar por Enva? Os fatos estão aqui, mas você não perguntou como eles estão. Nem que conselho dariam para alguém vivendo um pesadelo semelhante. Nem se há algo que o jornal ou a comunidade possam fazer por eles. Iris devolveu o bloco. Acho que para esse artigo, em específico, as suas palavras deveriam ser afiadas como facas. Você quer que os leitores sintam a ferida no peito, mesmo que não tenham perdido alguém.
Roman abriu o bloco em uma página nova, revirou a bolsa em busca de uma caneta e perguntou: Posso? Iris assentiu. Ela observou escrever, a letra transformando as palavras dela em tinta elegante. Você disse que seu irmão desapareceu. Quer falar sobre isso? Ele se alistou há 5 meses, respondeu Iris. Forrest e eu sempre fomos muito próximos. Então, quando ele prometeu escrever para mim, eu sabia que era verdade. Mas passaram-se semanas e as cartas nunca chegaram. Eu comecei a esperar por uma carta de seu superior, aquela que mandam quando os soldados morrem ou desaparecem na linha de frente. Também nunca chegou. Logo, o que me resta é o fio frágil de esperança de que Forrest esteja seguro, mas incapaz de se comunicar. Ou talvez esteja envolvida em uma missão perigosa e não possa arriscar o contato. É disso que eu tento me convencer, ao menos. E o que você sente? Perguntou Roman. Como descreveria? Iris se calou por um instante. Não precisa responder, acrescentou ele apressadamente. É como usar sapatos apertados, sussurrou ela. A cada passo você percebe que nem bolhas no calcanhar. É como ter um cubo de gelo que nunca derrete no peito e só dá para dormir por poucas horas, porque você está sempre pensando em onde a pessoa está e as preocupações acabam se infiltrando nos sonhos. Se a pessoa está viva, ferida, doente. Há dias em que você deseja tomar o lugar dela, custe o que custar, apenas para sentir a paz de saber o seu destino. Iris observou Roman anotar tudo. Ele parou após um momento, analisando o que escrevera. Posso citar suas falas no artigo? Pode me citar, mas eu prefiro manter o anonimato. Autry sabe que meu irmão está na guerra, mas ninguém mais na Gazeta sabe e eu prefiro que continue assim. Roman assentiu e em seguida falou. Sinto muito, Winnon, por seu irmão. 2 demonstrações de sentimento de Roman Keating em menos de 1 hora. O dia tinha mesmo pegado Iris de surpresa. Enquanto eles se organizavam para voltar ao trabalho, uma brisa fresca soprou pelo parque. Iris estremeceu sobre o casaco e olhou para os galhos secos que rangiam acima deles. Ela se perguntou se, sem querer, havia acabado de entregar a promoção a Roman Keating.